Então, ele quer o seguinte nessa questão: lançamento de 4 moedas honestas e observação da face superior. Ou seja, cada moeda, a face superior pode ser cara ou coroa, não é isso? Então, são 2 possibilidades em cada moeda. O que que nós vamos ter que fazer no caso dessa questão? Nós vamos fazer o quê? Encontrar o número de elementos. Ele não quer saber quais são esses elementos, ele quer saber o número de elementos. E o número de elementos, para isso, eu vou precisar usar o princípio multiplicativo. Então, como é que vai funcionar? Preste atenção. Olha como eu falei para vocês. Em uma moeda, eu só tenho 2 possibilidades. Qual é? Cara ou coroa. Mas eu tenho 4 moedas. Em cada uma das moedas são 2 possibilidades. Então, eu vou ter aqui, ó, letra A. Eu tenho na primeira moeda 2 possibilidades. Na segunda moeda, mais 2 possibilidades. Na terceira moeda, mais 2 possibilidades. Na quarta moeda, mais 2 possibilidades. Ok? Ah, professor, eu não entendi por que isso. Na última aula, nós falamos de o princípio multiplicativo de contagem. Como é que funciona esse princípio multiplicativo de contagem? Esse princípio multiplicativo, se vocês voltarem lá, deixa eu ver aqui no livro, na página 62, é só virar aí o livro de vocês. Ele diz assim, ó, se um experimento é composto de mais de uma etapa consecutivas e independentes, então para saber o número de possibilidades, que é o que ele está querendo nessa questão 4 aqui, okay, desse experimento ocorrer, basta multiplicar o número de possibilidades de ocorrência de cada etapa. Foi justamente isso que eu fiz. Na primeira, eu tenho uma moeda. Quantas possibilidades eu tenho? 2, cara ou coroa. Segunda moeda, também 2 possibilidades, cara ou coroa. Terceira moeda, então aqui está representando cada moeda. Ó. Moeda 1, moeda 2, moeda 3 e moeda 4. Então, quantas são as possibilidades? É só eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 possibilidades. Ok? Letra B. Lançamento de 3 dados honestos e observação da face superior. Cada dado, ele tem quantas faces, gente? Pronto. São 6 faces, então vai ser numerado de 1 a 6, não é isso? O que é que vai acontecer aqui? Se vai ser numerado de 1 a 6, no primeiro dado são 3 dados, não é isso? 6 faces. No segundo dado, eu vou também ter 6 faces. E no terceiro dado, eu vou ter mais 6 faces. Então, aí eu vou determinar um número de elementos do espaço amostral. Esse número de elementos do espaço amostral vai ser de quantos? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá quanto aí? Me diz aí. Isso, 216 possibilidades. Correto. 216 possibilidades. Bora lá. Para quem não fez, eu acho que já deve ter entendido. Ok? Eu vou perguntar a letra C para quem fez e aí vai me dizer qual seria a resposta e como é que vai ser feito. Lançamento sucessivo de uma moeda e de um dado observando as faces voltadas para cima. Como é que eu faria a letra C? Me diz aí. Agora é uma moeda e um dado. Ó, na letra A foram 4 moedas. Na letra B foram 3 dados. Okay? E na letra C agora é uma moeda e um dado. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Uma moeda tem 2 faces e o dado tem 6 faces. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Olha de novo para todos os cálculos que eu fiz. Olha o que eu falei anteriormente. Eu falei assim, gente,
Nós vamos multiplicar. A gente está trabalhando com princípio multiplicativo. Olha atenção aí. Princípio multiplicativo. Então a gente não tem soma aqui. Então, eu vou somar o quê? Eu vou somar o quê? Ó, eu viajando. Eu vou multiplicar o quê pelo quê? Vamos? Isso. 6 vezes 2. Então, como ele está dizendo aqui, eu vou colocar na ordem, mas a gente sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, bora lá. Ele quer no lançamento sucessivo de uma moeda e de um dado. Então, uma moeda tem duas faces e um dado tem 6 faces. Qual é o número de possibilidades? 12. Isso aí. Preste atenção nisso, viu, gente? Qualquer dúvida, pergunta. Professor, eu não entendi. Questão de número 5. Um dado é lançado e a face virada para cima é observada. O espaço amostral desse experimento é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então é um dado, ok, gente? Determine as possibilidades de ocorrer os seguintes eventos. Eu já falei isso na aula passada. Eu falei com um dado e fiz algumas perguntas para vocês. Vamos ver se vocês entenderam respondendo aqui comigo. Letra A. De ocorrer um número par. Qual é o evento? Dá uma olhada no espaço amostral, gente. Quais são os números pares que aparecem? Ó, o espaço amostral aqui. Dentro desse espaço amostral, que é do experimento de lançamento de um dado, quais são os números pares? Pronto, é só isso. O evento é só isso: 2, 4 e 6. De ocorrer um número maior que 2. Qual é o evento? Isso mesmo. 3, 4, 5 e 6. Vamos para o próximo evento. De ocorrer um número natural. Aí para todo mundo, o que é número natural? Diz aí, qual é a resposta? Todos eles aí são números naturais, gente. Esqueceram? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vai chamar isso depois, mais tarde, que vocês vão ver daqui a pouco, é chamado de evento certo. Ou seja, eu tenho 100% de chance de acertar. Se eu disser assim, olha, eu vou jogar um dado para cima e ele vai cair um número natural, eu vou acertar? Sempre. Lógico que eu vou acertar. Se eu disser assim, olha, eu vou jogar um dado para cima e vou acertar um número menor do que 7, eu vou acertar? Claro. Ok? Depois a gente... E isso daqui a pouco, nós estudarmos essa parte daí, a gente vai entender que isso aí é chamado de evento certo. A gente tem 100% de chance de acerto. Então, bora lá. Letra D. De ocorrer um número par maior do que 6. Nenhuma possibilidade, muito bem. Não tenho nenhuma possibilidade. Então aí eu tenho uma probabilidade de não correr nenhum desses eventos aí. Ele é chamado de evento impossível, ok? Então, letra D, nenhuma possibilidade.
Entenderam o que é um evento? Só nessas duas questões aí a gente já usou o princípio multiplicativo, ok? E o evento. Vou mudar o slide. Questão de número 6. Lucas viajou para a praia durante 3 dias. Preste atenção nessa questão, ok? São 3 dias. Em cada um desses dias, ele sorteava uma carta de uma urna. A urna continha apenas 2 cartas. Uma com a letra S, que indicava que Lucas deveria caminhar na praia, e outra com a letra N, que indicava que Lucas não deveria caminhar, ok, na praia. O sorteio feito por Lucas é um experimento aleatório. O que significa isso? Que é imprevisível. Ele não sabe isso, ele não tem ideia do que vai cair. Bora lá. De acordo com essas informações, indique o que se pede. A. O espaço amostral desse experimento. Me diz aí qual é o espaço amostral desse experimento. No primeiro dia pode cair o quê? Sim ou não, não é isso? No segundo dia pode cair o quê? Sim ou não também. No terceiro dia pode cair o quê? Sim ou não. Então vamos fazer o experimento, esse experimento, ok? E mostrar e determinar o espaço amostral desse experimento aleatório. Como? Se todos os dias caísse sim, se no primeiro e no segundo dia caísse sim e no terceiro não, se no terceiro dia caísse sim, não e sim, é isso que ele quer que você faça. O espaço amostral vai ser assim, ó. Então eu vou colocar S para sim e N para não. Então preste atenção. A ordem vai ser, ó, primeiro, segundo e terceiro dia. Então, primeiro dia sim, no segundo dia sim, no terceiro dia sim. Vamos lá. Primeiro experimento foi esse, primeiro elemento do espaço amostral. Eu posso cair no primeiro dia sim, no segundo dia sim, depois no terceiro dia não. Vamos colocar mais um. Eu posso colocar assim, ó, no primeiro dia sim, no segundo dia não, no terceiro dia pode cair sim. Vamos lá de novo. Eu posso colocar o que agora? No primeiro dia não, depois sim. Deixa eu separar aqui direitinho. Depois sim de novo. Estão compreendendo? Vamos lá. Depois temos aqui não, não, e ele só caminhou na praia no terceiro dia. Aí depois, mais outro dia, ele colocou não, sim, não. Ter muito cuidado para a gente não repetir questão, ok? Depois a gente pode colocar assim, ó, sim, não, não. E mais um, não, não, não. Nenhum dos 3 dias ele caminhou na praia. Pronto, tá aí. Como é que a gente vai saber se a gente fez todas as possibilidades corretas? Vamos usar o princípio multiplicativo? A questão não está pedindo, ok? Mas a gente pode usar para ver se a gente tem um número de possibilidades corretas. Quantas possibilidades aí foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Tá vendo? Vamos ver? Vamos ver se nós fizemos certo? Para a gente ter o cálculo de se o número de possibilidades que a gente colocou estão todas aí, a gente vai fazer o seguinte. Se ele colocar a mão na urna, pode cair sim ou não, não é isso? São 2 possibilidades a cada dia. Então, no primeiro dia eu tenho 2 possibilidades,
No segundo dia eu tenho duas possibilidades. No terceiro dia eu tenho duas possibilidades. Qual é o número de possibilidades que eu tenho que ter? Conte aí para ver se eu tenho 8 possibilidades. Se tiver 8, é porque eu fiz a quantidade certinha. Não está faltando nenhum. Tem 8? Pronto. Entendeu? É assim que eu vou ver se eu fiz o meu evento bonitinho, todo certinho. O espaço amostral está todo certinho. Dentro desse espaço amostral, o que é que ele está querendo aí na letra B? O evento em que Lucas fez a caminhada no segundo dia. Deixa eu pegar aqui e mudar a cor. Não dá nem para mudar a cor. Hoje ele está de abuso. Vamos lá. Olha só. Quais foram os dias, que Lucas não fez caminhada no segundo dia? Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele não fez caminhada, caiu não. Esse aqui também ele não fez caminhada no segundo dia, porque é assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro dia. Tá assim nessa ordem. E ele quer o evento onde Lucas não fez caminhada no segundo dia. Então, esse daqui, cadê? Esse aqui ele não fez caminhada no segundo dia. E esse aqui também ele não fez caminhada no segundo dia. Ou seja, são 4 elementos. Então, vamos colocar aqui, ó. O evento que ele não fez caminhada no segundo dia foi sim, não e sim. Depois, não, não, sim. Depois, sim, não, não. E por último, não, não e não. Então aí foi o evento onde Lucas não fez caminhada no segundo dia. Vamos lá? Vou mudar o slide. Pronto, certo. Questão de número 7. Para a festa junina da escola, Antônio, Cássio se candidataram à vaga de noivo do casamento caipira. E Valéria, Júlia, Fabiana se candidataram para a vaga de noiva. Houve um sorteio para decidir quem seriam os noivos. Use as letras iniciais para os nomes de cada um deles, okay? Para a representação do espaço amostral e o evento associado a esse sorteio. Okay? Considere essas informações e indique. A. O espaço amostral dessa situação. O que é que ele está querendo aqui? Por exemplo, eu vou ter que usar as letras iniciais. Antônio e Cássio, então vou usar A e C. Valéria, Júlia e Fabiana, eu vou utilizar V, J ou F. Vamos lá então. Qual seria o espaço amostral? O espaço amostral, gente, seria a combinação de um noivo com uma noiva. Então seria, por que um noivo com a noiva? Porque Antônio e Cássio se candidataram ao noivo, à vaga de noivo. Valéria, Júlia e Fabiana se candidataram à vaga de noiva. Então, nesse caso, eu só posso usar o A e o C para a vaga de noivo e V, J e F para a vaga de noiva. O que é que vai acontecer? A, eu vou combinar com V, ou eu posso combinar A com J, ou eu posso combinar A com F. O que é essa combinação? Seria Antônio mais Valéria, Antônio mais Júlia, Antônio mais Fabiana. Então, vamos montar esse espaço amostral? Então, bora lá. Vai ficar assim, ó. Antônio faria par com Valéria, ou Antônio faria par com Júlia,
como é um experimento aleatório, eu não sei, é tudo imprevisível, ou Antônio faria par com Fabiana. Mas ainda tem o outro candidato a noivo. O outro candidato a noivo seria Cássio. Então, Cássio faria par com Valéria. Cássio faria par com Júlia. Ou Cássio faria par com Fabiana. Pronto. Está aí o meu espaço amostral. Então, esse é o espaço amostral do meu evento, ou o meu experimento aleatório. Ou seja, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia no sorteio quem é o par que vai cair. Agora ele quer um evento. Ou seja, dentro desse espaço amostral aí, ele quer o evento em que Júlia não será noiva. Quais seriam? Me diz aí. Esse aí eu não vou falar não, vocês que vão me dizer. Quem seriam os pares onde Júlia não seria noiva? Bora, gente. Tá na cara. Fala. Isso. Muito bem. Gente, errar é normal. Então, fala. Porque só assim eu vejo o que é que vocês estão compreendendo. Então, AV, AF, não é isso? Isso. CV. Depois, CF, correto? Esses são os eventos onde Júlia não será noiva. Pronto, terminamos a correção. Nós agora vamos para cálculos. Anota aí essa questão. Daqui a pouco a gente vai precisar da moedinha. Pronto, vamos lá. Ainda não, viu? Então, para quem não ouviu o professor falando, vai separando uma moedinha qualquer aí. Pode ser antiga, pode ser qualquer tipo de moeda. Lu, daqui a pouco eu vou entrar com mais um dispositivo que eu preciso filmar para mostrar para eles, ok? Eu vou até ligar logo ele aqui. Só um minutinho, viu, gente? É para eu deixar logo pronto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cálculo de probabilidade. Agora a gente vai fazer cálculo. A gente já fez um pouquinho, mas foi bem simples aquele de lá. Bora lá. No início desse capítulo, apresentamos uma situação ocorrida na festa junina de uma escola em que, para ganhar um prêmio, eram lançados 2 dados e a soma
ok, dos números de faces voltadas para cima tinha de ser maior que 10. Retomando, o espaço amostral dessa situação, ok, era formado de 36 elementos. Vocês lembram desse aqui? Vou mostrar para vocês. Foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, tá vendo? Esse aqui foi o experimento onde eu tinha que lançar 2 dados e que a soma teria que ser um número maior do que 10. Então, quando a gente contou, foram 36 possibilidades. Vamos lá. O que está acontecendo? As possibilidades de um evento em que a soma dos pontos voltada para cima seja maior do que 10 foram 5, 6, 6, 5 e 6, 6. Todas aí, se vocês repararem, vai dar 11. Okay? Vai dar 11 e 12, no caso. 5 mais 6 dá 11, 6 mais 5 dá 11, 6 mais 6 dá 12. Assim, temos 3 elementos nesse evento. Então, dizemos que 36 são os casos possíveis de ocorrer o experimento e 3 é a quantidade de casos favoráveis de ocorrer o evento. Em outras palavras, as chances de o participante ganhar um prêmio é de 3 em 36 lançamentos. Então, a razão entre o número de casos favoráveis ao evento A, quando o professor falar para vocês assim, olha, qual é a razão? Vocês vão entender razão como uma divisão entre dois números. Só que a gente vai colocar essa divisão na forma de fração. Então, quando ele diz assim, ó, a razão entre o número de casos favoráveis, qual é o número de casos favoráveis? 3. Ok? Que foi o casos favoráveis é o evento A. E o número de casos possíveis, quantos casos foram possíveis aí? Foram 36 casos possíveis. Okay? Na execução de experimento envolvendo esse evento é chamado de probabilidade de ocorrência do evento A. Então, professor, eu não entendi. Como é que vai ser, então, essa probabilidade? São 3 chances em 36. Isso que vocês estão vendo aqui é chamado de razão. Ok? Então, é a razão. Que razão é essa? Ele está dizendo bem aqui, ó. A razão entre o número de casos favoráveis, que foram 3 casos favoráveis, ou seja, o número de casos em que deu mais do que 10, a soma dos dois dados. Ok? E 36 é o quê? 36 foi o número de possibilidades de ocorrer. Ok? Então, desculpe, 3 é o número de possibilidades de ocorrer e 36 é o número de casos possíveis. Então, essa razão que vocês estão vendo aí, gente, sempre vai ser colocada na forma mais simples possível. Então, é obrigatório, professor, simplificar essa razão, que a gente não vai chamar mais de fração, vocês vão chamar agora de razão, ok? Mas quando vocês falarem, quando o professor falar razão, você já sabe que é para escrever na forma de fração. Então, é obrigado a simplificar? Sim. Ok? Então, é obrigado. Como é que eu vou simplificar? Eu vou pegar o maior divisor comum de 3 e 36. Quem é o maior divisor comum? É 3. Então, se eu dividir por 3, ó, vai dar 1 e aqui vai dar 12. Significa que para eu tirar um número, a soma maior do que 10, é uma possibilidade em cada 12 casos possíveis. Então, 1 em 12. Entendido? Quando você fala assim, mas qual é a possibilidade de eu acertar a Mega Sena? Gente, a Mega Sena vai de 0, se eu não me engano, até 59. Você tem que acertar 6 números. Você sabe qual é a possibilidade de você acertar os 6 números na Mega Sena? É de 1 em mais de 50 milhões de possibilidades, por isso que é tão difícil. Então, 1 em cada 50 milhões de possibilidades. Então, é mais fácil você acertar aí, ó, a soma ser maior do que 10. Entendeu? Vai lá, vamos continuando aqui. Ele vai explicar justamente isso. Deixa eu apagar aqui.
Seja um evento, vamos ver essa probabilidade. Seja um evento A, o espaço amostral finito, não vazio, a probabilidade de ocorrer um evento A, denotada por PA, é a razão entre o número de resultados favoráveis ao evento A e o número de resultados possíveis. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, 3 em cada 36 são 3 possíveis casos em 36, ok, possibilidades em que foi simplificado, eu encontrei 1 em 12. Então, tá aí como é que a gente vai trabalhar a probabilidade. E mais tarde, vocês vão aprender a transformar. Aprender não, que vocês já aprenderam. A gente vai transformar isso em percentual. E vocês já sabem como é que se transforma em percentual. Okay? Eu vou encontrar uma fração que seja equivalente a um dozeavos que tenha denominador 100. Ou eu divido. Isso a gente vai ver mais tarde. E outra coisa aqui também que eu falei agora há pouco, evento certo e evento impossível. Lembra que eu falei para vocês? Ó, gente, isso aqui é um evento certo. Tenho 100% de chance de acertar. Então, por exemplo, qual foi um evento certo que eu falei aí anteriormente? Eu tenho que jogar um dado e se eu perguntar para vocês assim, olha, qual é a possibilidade de eu acertar de cair virado para cima um número natural? Eu vou acertar? Claro, né? Porque de 1 até 6 são todos números naturais, então quer dizer que eu tenho 100% de chance de acertar. Se eu tenho 100% de chance, quer dizer que isso é um evento certo. E o que seria um evento impossível? Quando eu falei para você assim, olha, se eu jogar um dado para cima, qual é o espaço amostral desse dado? Atirando ele, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu provocar um evento da seguinte maneira, a possibilidade de cair um número maior do que 6. Qual é a possibilidade de cair um número maior do que 6? Nenhuma, não é isso? Se não tem nenhuma chance, isso é chamado de evento impossível. Ok? Entendido o que é um evento certo, o que é um evento impossível? Entendido como é que encontra a probabilidade? Pronto. Qualquer pergunta, faz o professor. Isso aqui não precisa a gente ver. Vamos lá para nosso experimento. Então, prepara a moedinha aí, que vocês vão fazer um experimento aleatório para ver se está correto aí o que eles pedem nesse experimento. Bora lá. No lançamento de uma moeda honesta, qual é a probabilidade de se obter uma face voltada para cima? Sabemos que há dois resultados possíveis para esse experimento. Podemos obter a face cara ou a face coroa. Assim, há uma chance em duas de se obter a face cara. Para isso, dizemos que a probabilidade de se obter a face voltada, a cara voltada para cima é de 1, ok? Esse 1 é o evento e 2 são as possibilidades. Então, é de 1 em 2 possibilidades. Agora, analise a situação abaixo. Helena entregou uma moeda honesta à sua amiga Fabiana e fez a seguinte afirmação. Se você lançar essa moeda 50 vezes seguidas, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, que vocês vão fazer, okay, voltada para cima, obterá a face cara voltada para cima. Então, ele está dizendo assim, 25 em 25 das vezes que eu jogar, das 50 vezes que eu jogar, em 25 dessas possibilidades aí, eu vou ter cara voltada para cima. Isso que ele está dizendo. Reproduza a situação. Lance uma moeda honesta 50 vezes. Então, todos nós temos uma moeda honesta aí. 50 vezes consecutivas e anote o resultado de cada lançamento em seu caderno. Depois responda. Façam aí o experimento de vocês, que eu vou fazer aqui o meu.
Pronto, eu já terminei meu experimento. Pronto, gente? Pronto, eu espero. Pronto, eu vou aguardar. Tem mais alguns alunos ainda. Pronto. Mais um minutinho. Pronto. Ainda tem alguém fazendo? Pronto, eu aguardo. Ok, Thiago. Peraí que todo mundo vai comparar. E vocês vão ver o que é que vai acontecer aqui nessas comparações. Pronto. Mais alguém está fazendo? Thiago terminou. Mais ninguém, né, gente? Todo mundo terminou. Vamos lá então. Olha só, o meu resultado foi esse aqui, ó. Das 50 vezes que joguei, caíram 17 vezes caiu cara, 36, 33 vezes caíram coroa. Coloque aí os resultados de vocês no chat. Coloca aí o resultado de vocês que eu quero ver. Oi, diga. Hum, mas aí 23 mais 25 dá 48. Quer dizer que ainda faltam duas chances, faltam duas vezes. Você jogar mais duas vezes aí. Não dá 50. Tem que jogar 50 vezes. Então falta jogar mais duas. Jogue mais duas vezes aí para completar. Oi, Diego. Que coincidência terrível essa sua, hein? Muita coincidência. Bora lá. Isso. Todo mundo dá aleatório. Deu 27. O Gilelma deu 27 para a cara, 23 para a coroa. Deixa eu ver aqui os anteriores. Aqui quem mais? Samantha deu 34 para a cara. Então, Samantha, se deu 34 para a cara, dá 16 para a coroa, não é isso? Para completar 50. Brenda deu 12 para a cara e 38 para a coroa. 28 não tem que ser. Então falta mais uma jogada, que daí dá 49 na soma. Entendeu?
A soma tem que dar sempre 50, gente. Repare, ó, 20 mais 30, 34 mais 16, sempre vai ter que dar 50. Então, o que é que está acontecendo? Se vocês observarem, não vai dar essa certeza absoluta, exceto de quem que deu 25 para cada um. Quem foi que estava me falando que deu 25 aí para cada um? Isso. Quem foi que deu 25, falou comigo aí 25 e o outro deu 25, cara 25 coroa? Quem foi que falou? Oi, Giovana. O de Giovana foi o único que deu assim. Ou seja, se Giovana jogasse na Mega Sena hoje, ela acertaria, né? Que o de Giovana deu exatamente como o que a amiga Helena falou com a amiga Fabiana. Mas, gente, isso isso é imprevisível. Isso é imprevisível. E não vai cair sempre. Isso foi uma raridade acontecer. Então, olha só o que é que acontece. Ele pergunta assim, ó, em quantos lançamentos, qual foi o resultado? Aí vocês vão responder aí conforme que vocês conseguiram. Então, na letra A minha está respondida aqui. O meu deu 17, cara, 33 coroa. Então, a resposta do meu, você vai colocar a resposta do seu. E a letra B, isso, Vitória, 19, cara, 31 coroa. Dá 50. Então, a soma tem que dar 50. Aí você vai ver que você fez certo. E na letra B ele diz assim, ó, a afirmação de Helena é verdadeira. O que é que a Helena está afirmando? Se você lançar essa moeda 50 vezes seguidas, em metade delas, obterá a face cara voltada para cima. Então, não é verdadeira, exceto no caso de Giovana aí, ó. Mas não é verdadeira. Mas o que pode ter Helena levado a Helena a pensar dessa maneira? Por que ela pensou dessa maneira? Alguém pode me dar uma resposta? Por que a Helena pensou dessa forma? Hein? Me diz aí por que a Helena pensou desta forma. Pensa um pouquinho, gente, ó. Moeda, cara, coroa, metade de cada lado você tem o quê? Uma possibilidade, não é isso? Então, como ela pensou o pensamento dela, o raciocínio dela foi desse formato. Olha, eu só tenho uma moeda. Nessa moeda, eu só posso obter cara ou coroa, ou seja, metade das chances para cada um. Então, se eu jogar 50 vezes, então metade vai ser cara, metade vai ser coroa. Esse foi o raciocínio de Helena quando entregou a moeda para Fabiana. Ok? Já que eu tenho chances iguais de cara e coroa, se eu tenho chances iguais de cara e coroa, significa que eu vou ter, se eu jogar 10 vezes, 5 vai cair cara, 5 vai cair coroa. E isso é um evento, desculpa, evento não. Isso é um experimento aleatório e é imprevisível eu obter esse valor daí. Ok? Então, essa é a resposta da letra B. Não precisa anotar não, só quero que vocês entendam. Então, o raciocínio dela foi dessa forma. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Não precisa fazer isso daqui não, que já está respondido lá. Probabilidade de não ocorrer um evento. Para daqui a pouco a gente começar a fazer os cálculos. Deixa eu ver que horas são aqui para a gente não perder o tempo. Vai lá, temos tempo bastante. Ao lançar um dado honesto, qual é a probabilidade de a face voltada para cima ser o número 4? Pronto, gente, olha só. Nós sabemos que o espaço amostral de um único dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 elementos, ok? E para eu obter o número 4, eu digo assim, olha, eu vou tirar o dado para cima, eu quero que caia o número 4. A chance de cair o número 4 é 1, porque nesse dado eu só tenho uma única vez ele aparecendo. Então, de 6 elementos, o número 4 aparece uma única vez. Então,
há apenas uma possibilidade de que a face voltada para cima seja do número 4, isto é, apenas um elemento nesse evento. Portanto, a probabilidade de a face estar voltada para cima de ser o número 4, o lançamento probabilidade vai ser de 1 em 6. Então, é isso que ele está dizendo, ó. Uma chance em 6. É isso que está ocorrendo. Então, esse 1 aí está representando quantas vezes o número 4 aparece nesse dado. Aparece uma única vez. Okay? E todos os números, eu tenho 6 números e o número 4 só aparece uma única. Então, é uma chance em 6. Então, a probabilidade de ocorrer um dos elementos desse espaço amostral é de 100%. Então, por exemplo, eu quero ser... qual a chance de ser um número natural? É 100%, ou seja, é de 1. E de não ocorrer, por exemplo, para obter a probabilidade de não obter a face 4, o que é que vai acontecer aqui? Quais são as outras possibilidades? Pode cair o número 1, pode cair o número 2, o número 3, o número 5 e o número 6. De obter o número 4 é 1. De obter os outros números são 5. Então, a probabilidade de não ocorrer o número 4 é de 5 em 6 chances. Então, está aqui, ó, foi representado por esse valor daqui. Como foi que eu encontrei? 1 inteiro menos a probabilidade de ocorrer o número 4, que é 1 em 6. Vou lembrar para vocês como é que a gente resolve isso daqui, ó. Lembram como é que resolve a operação de subtração ou adição, deixa eu colocar aqui, de um número inteiro somado com uma fração ou vice-versa? Deixa eu colocar aqui de novo. Então, por exemplo, 1 menos 1 sexto. Então, eu faço assim, ó, 6 vezes 1, 6. 6 menos 1, 5. Por isso, deu 5 chances em 6 de não ocorrer de cair o número 4. Certo? Vamos lá. Vamos fazer algumas questões aqui. Eu vou fazer 2. Vou explicar para vocês e eu vou pedir que vocês façam todas as outras. Ok? Bora lá. Quem está sem livro, gente, pega o caderno porque está aí na tela. Isso não é desculpa, viu? Para não dizer, eu não tenho livro. Está na tela aí com o professor mostrando para vocês resolverem. No lançamento de um dado de 6 faces, qual é a probabilidade de obter na face superior o número 6? Bora lá. Qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número 6 aparece quantas vezes? Pronto. Quantas possibilidades eu tenho? Olha o espaço amostral. Quantas possibilidades eu tenho? Pronto. Então, a possibilidade de cair o número 6 é de 1 em 6. Então, tá aí. Acabei de calcular. Tá vendo que é fácil? Vamos lá de novo. Eu vou utilizar sempre esse espaço amostral aqui, turma, ok? Espaço amostral não vai mudar. Deixa eu colocar ele para cá, para vocês observarem isso. Vou colocar aqui o espaço amostral. O espaço amostral de um dado é sempre o mesmo. O espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o espaço amostral. A possibilidade de cair o número 6. Possibilidade de cair o número 6 é de uma vez, porque ele só aparece uma única vez. Em quantas possibilidades? Em 6 possibilidades.
de que na face superior seja um número maior do que 2. Quantos números maiores do que 2 eu tenho aqui no espaço amostral? Isso. 1, 2, 3, 4. É o número 3, 4, 5 e 6. Então, vamos fazer a probabilidade aqui. São 4 chances. Em quantos? Em 6. Isso, em 6 possibilidades. E o que foi que o professor falou? É obrigado a simplificar quando for possível. Para não vir aquela pergunta, professor, eu tenho que simplificar quando for possível? Sim. Se não sabe simplificar, volta lá ao livro de fração para lembrar, viu? Bora lá, maior divisor comum entre eles é o 2. Então vamos colocar aqui, a possibilidade é de 2 em 3. Quero que vocês façam a letra C, a letra D e a letra E. Agora é com vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui é a letra A, aqui é a letra B. Terminaram? Eu acabei ouvi alguém se espreguiçando, foi isso? Vamos lá então. Letra C. Qual é a possibilidade de obter um número que seja múltiplo de 3? Isso. Para ser múltiplo de 3 é o número 3 e o número 6. Então, 2. Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Botar aqui, apagar. Isso, as possibilidades é 2 em 6. Muito bem. Que eu tenho que simplificar, é obrigado. Vai ficar o quê? Isso. 1. Muito bem, eu simplifiquei por 2. Ou seja, é uma possibilidade em 3. De um número maior do que 6. Como é chamado
esse evento? Como é chamado ele que a gente viu agora? Muito bem. Então não há possibilidade. Então, esse daí é essa possibilidade de não tem como ocorrer um número maior do que 6, porque o dado vai de 1 até 6. Bora lá. Letra E. De um número menor do que 10. Muito bem. Como é chamado esse evento? Como é chamado esse evento? Evento certo. Eu tenho chance de acertar o número, ok? Então é 100%, é um evento certo. A probabilidade é de 100% de acerto. Então se eu jogo um dado para cima e falo assim, olha, vai cair um número menor do que 10. Todos vão ser menores do que 10. Então isso aí é um evento certo. Então a probabilidade de acertar é de 100%. Agora, se eu digo que vai cair um número maior do que 6, é impossível. Não vou acertar. Então, é um evento impossível. Vamos fazer uma outra aqui. Não vou fazer a questão 9. Oi. Voltei. Pronto. Isso mesmo, Brenda. Eu quero que vocês vão agora para a página seguinte, para a questão 11. Vou deixar essa questão 9 e 10 para vocês fazerem. Questão 11. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer duas letras aqui, explicando como resolver, e vocês vão fazer outras. Bora lá. Determine a probabilidade de ocorrer os eventos a seguir no lançamento simultâneo de dois dados. Agora são dois. Observando as faces voltadas para cima. Evento de obter números iguais nos dois dados. Ok? Qual é o evento de obter dois números iguais? Qual vai ser o evento, gente? Isso é fácil. Não, vamos primeiro fazer o evento. Olha só, preste atenção. Eu quero obter números iguais nos dois dados. Qual é o evento? Quais são os números iguais? No primeiro dado caiu 1, no segundo dado caiu 1, não é isso? Então vamos lá, o evento é 1, 1. Quem é o outro evento? Isso, outro evento. Pronto. Isso. Quem mais? 5, 5. E 6, 6. Pronto. E a pergunta é, ele está querendo o seguinte, ó, ele quer que a gente determine a probabilidade. Vamos determinar a probabilidade aqui. Para determinar a probabilidade, eu tenho que ter o número de elementos desse espaço amostral. Como é que a gente calcula o espaço amostral? Essa questão já foi até respondida. Quantos elementos eu tenho ao lançar dois dados?
No primeiro dado eu tenho 6, não é isso? Elementos. No segundo dado eu tenho 6 elementos. Como é que eu faço? Usando o princípio multiplicativo. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, não é isso? Vai dar 6 vezes 6, que dá quanto? Pronto, eu tenho 36 elementos. Então significa que meu espaço amostral tem 36 elementos. Eu vou colocar aqui o número de possibilidades. Agora, qual seria a quantidade de elementos no evento de caírem números iguais? Quantos elementos eu tenho nesse evento? Tem quanto? Olha direito. Olha o evento aqui em cima da letra A. Tem quantos elementos? São 6 elementos. Isso, Lara, também falando aqui. São 6 elementos. Vamos simplificar. Então, quer dizer que eu tenho 6 chances em 36 de cair dois números iguais. Então, vamos calcular a probabilidade aqui agora. Vamos simplificar. Eu posso simplificar por quanto? Por 6, não é isso? Se eu simplificar por 6, professor, eu simplifico por um número menor, mas você tem que deixar irredutível, lembre-se. Então vai dar 1 sexto. Ou seja, a probabilidade de caírem dois números iguais é de 1 em 6 chances. É assim que funciona. Então a letra A foi resolvida. Vamos ver a letra B. Na letra B, o evento é o seguinte. A gente já tem lá a quantidade de elementos, ok? O número de elementos a gente já sabe que é 36. Agora ele quer o seguinte, ó. Números diferentes nos dois dados. Números diferentes nos dois dados. E aí agora, como é que vai ser? Pronto. Os números iguais, quantos foram? Se eu pegar esse 6 e tirar do 36, vai ficar quantos? 30, não é isso? Entendeu como é que funciona? Para vocês não precisarem ficar, eu vou ter que procurar agora toda a quantidade de números diferentes, mas a gente já sabe quantos números iguais eu tenho, a possibilidade de números iguais são 6. Então, são 36 possibilidades no total, que a gente já sabe que esse 36 ele vai aqui para baixo, para o denominador dessa razão, ok? Que na razão não se chama denominador. Quando vocês trabalharem esse termo, a gente vai fazer, ok? Ele é chamado de consequente. Então, esse 36 aí significa que o número de possibilidades de obter-se números diferentes é de 30, porque de números iguais são 6. Então, 36 tira 6, vão ficar 30. Simplifica aí para mim. Eu posso simplificar por quanto? Muito bem, por 6. Qual vai ser a possibilidade? 5 sextos. A gente não fala 5 sextos não, ok? Quando a gente fala, quando nós estamos trabalhando com probabilidade, que é uma razão, a gente fala assim, 5 chances em 6. Certo? Aí vai se habituando a falar dessa forma. É uma razão. Pronto. Agora eu quero que vocês façam a letra C e a letra D. Pensa aí um pouquinho.
recomendo que você construa esse evento, ok? Por exemplo, para obter o número 8, só uma dica, viu, gente? Para vocês não ficarem perdidos aí. Quais são as possibilidades de a soma ser igual a 8? Aí você pode fazer todas as possibilidades aí. Ó. No primeiro dado for o número 1, o segundo dado tem que ser quanto? Não é possível. Se for o número 2, o segundo dado tem que ser 6, tá vendo? 6 mais 2 dá 8. Aí você vai criar o evento primeiro para depois calcular. Eu vou colocar logo aqui, ó. Os dois números, a soma tem que dar 8. Oi, oi, não entendi. Ah, vocês estão falando no evento. Bora lá. Então, 2, 2, 6, 3, 5, 4, 4. Que mais? Aí, 5, 3. Ah, mas professor, 5, 3 é igual a 3, 5. A gente já falou sobre isso, não foi? Que não são iguais. Igual é 4, 4. E 6, 2. Pronto. Então, encontrei aqui. Quantas chances em quantas no total? Isso mesmo. 5 em 36. Muito bem. 5 chances em 36. Não dá para simplificar, então acabou aí. Então a probabilidade é de 5 em 36. Fizeram a letra D? Ou quer que eu dê mais um tempinho? Pronto. Vai lá, então faz aí a letra D. 4 em 6, Maria Clara. Acabou. Vamos lá. Pronto, então vamos lá. No caso da letra D 5 em 5, vamos ver quem é que está certo aqui. Ó. Olha só. Evento de obter números cuja soma é maior do que 10. A gente já viu isso. Se vocês voltarem lá no livro, na página, por isso que eu não falei nada, olha só. Acabamos de fazer, fizemos isso logo no início. O espaço amostral, o evento em que o número seja maior do que 10,
Foram quantos nesse experimento? Foi 5 e 6, 6 e 6 e 6 e 5. Foram 3, não foi isso? Pronto. Então, na letra D, vocês esqueceram então, não foi isso? Para obter um número maior do que 10 foi 5, 6. Por isso que é bom a gente criar o evento. Depois 6, 6 e depois 6, 5. Ou seja, nesse evento possui 3 elementos. Então, a minha possibilidade é de 3 num total de 36. Mas foi ela mesmo, é esse que a gente está falando. Ele colocou aqui. Ele só não colocou para você como é que a gente monta a probabilidade. Agora é que vocês estão aprendendo a calcular. Então, são 3 chances em 36, que dá para a gente simplificar. Então, ó, dividido por 3, vai ficar o quê? 1, enquanto em 12, não é isso? Pronto. E aí vai ficar as outras letras para vocês resolverem, que são todas parecidas com essa. Por isso que eu escolhi 2 questões para vocês fazerem e terem ideia de como é que se resolve essa questão. Então, qualquer coisa, faz o evento para você ver a quantidade de elementos que tem no evento, ok? E faz o espaço amostral. O espaço amostral, lembre, para saber quantos elementos tem no espaço amostral, é só usar o princípio multiplicativo. No caso dessa questão aqui, ó, o primeiro dado tem 6, no segundo dado tem 6. Para eu descobrir, ó, então vai ter 36 elementos. Então, o 36, repare que o 36 está sempre no denominador dessa fração, porque para a gente trabalhar com possibilidades, okay, com essa probabilidade que a gente está vendo aí agora, a gente vai fazer justamente essa razão entre esses dois números. O número de possibilidades do evento, okay, com o número total de possibilidades. O número de elementos do evento com o número de possibilidades, ou seja, a razão entre esses dois números. Certo?